Após 12 dias extraordinários no Oriente Médio, a crise, que começou com operações militares e de inteligência de Israel em território iraniano e terminou com o ataque das forças militares americanas aos principais alvos nucleares do Irã, agora parece estar recuando. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou ontem à noite um cessar-fogo, posteriormente aprovado por Israel e Irã, embora não sem os últimos ataques de ambos os países e vítimas. Mas o Irã já está transmitindo que pretende ainda mais desenvolver armas nucleares. E Israel, tendo conquistado a supremacia nos céus sobre o Irã, declara claramente que a guerra ainda não acabou, que ela certamente continuará. Neste episódio, assim como no anterior, vamos analisar juntos os resultados da guerra de 12 dias e responder à principal pergunta. Por que isso está longe de ser o fim? E por que Donald Trump deveria temer suas próprias declarações de que construiu um novo Oriente Médio? Meu nome é Alexei Petty, 24 de junho no calendário. Depois falarei sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário seu. Além disso, siga meu canal no Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, na manhã do dia 24 de junho, Trump expressou decepção, dizendo que nenhum dos lados entende no momento o que diabos estão fazendo, e pediu para que ambos sigam seu plano de cessar fogo. O pré-requisito para esse cessar-fogo era um ataque militar direto dos Estados Unidos da América contra as instalações nucleares do Irã. E aqui é importante notar que, para evitar uma grande confrontação e o prolongamento da guerra, era fundamental, antes de Trump dar a ordem de ataque, estar em sintonia com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Deixar claro que o ataque americano tinha como objetivo marcar o início do fim dessa guerra e não o começo de uma nova fase, e conter de forma eficaz as possíveis respostas iranianas. No geral, foi exatamente isso que aconteceu. O Irã respondeu ao primeiro ataque militar direto dos Estados Unidos da América no coração do Irã, com uma resposta bastante limitada e cuidadosamente calculada. Segundo Donald Trump, o Irã lançou 14 mísseis contra bases militares dos Estados Unidos da América na região, e ainda avisou com antecedência quando e onde eles iriam atacar, para que todos estivessem preparados para repelir esse ataque. E, sabe, é difícil subestimar a importância desse tabu, agora quebrado na política dos Estados Unidos da América, já que o Irã agora entende claramente que os Estados Unidos podem e vão penetrar profundamente em seu território quando for necessário para proteger os interesses americanos. Todas essas guerras por procuração ficaram no passado. Ninguém mais vai lutar contra os Houthis, Hamas, Hezbollah, os chamados milicianos no Iraque e na Síria. Agora está claro quem é o organizador, por isso é que vão atacar. Durante muito tempo, o Irã acreditou que sua aposta na guerra proxy assimétrica permitiria evitar um contra-ataque dentro de suas próprias fronteiras. O que poderia sofrer seriam Síria, Líbano, faixa de Gaza, Iraque e assim por diante, mas com certeza não o seu próprio território. Agora essa crença foi completamente destruída. Em 12 dias, o Irã perdeu praticamente toda a sua defesa antiaérea, a maior parte de seus mísseis, os lançadores necessários para lançar esses mísseis, as fábricas necessárias para construir esses mísseis. O escalão de seu comando militar, seus principais locais nucleares junto com os principais cientistas nucleares. Os líderes iranianos que ainda estão vivos sabem que é assim, ou seja, eles só estão vivos porque Israel e os Estados Unidos decidiram deixá-los, incluindo o próprio líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Isso não é porque o Irã conseguiu, de alguma forma, conter os ataques e impedir a eliminação da alta liderança do país, mas sim porque Jerusalém e Washington decidiram parar e não derrubar esse regime. E, aliás, daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas agora, a principal questão é se esse sucesso tático vai se transformar em uma conquista estratégica. Como podemos definir, afinal, o objetivo estratégico dos Estados Unidos da América e de Israel? É garantir que o Irã nunca mais ouse sequer se aproximar de armas nucleares. Ou acumular urânio altamente enriquecido com centrífugas avançadas, além de qualquer possibilidade imaginável daquele chamado programa nuclear civil. É garantir que o Irã nunca mais irá reconstruir um enorme arsenal de mísseis para ameaçar Israel e o pessoal dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. É um Irã enfraquecido que não pode ou não quer reconstruir e apoiar seus representantes terroristas em toda a região, como o Hezbollah no Líbano ou o Hamas na faixa de Gaza.
Se esses três pilares forem inabaláveis, então podemos dizer que os Estados Unidos da América e Israel realmente venceram. Resta ainda uma questão. É justamente aquela mudança de regime em Irã. Aqui não devemos esquecer que os Estados Unidos da América, como a principal democracia, deixam essa questão para o próprio povo iraniano. E nisso, os Estados Unidos da América podem ajudar diretamente o povo iraniano caso eles realmente queiram derrubar o próprio regime. Como vocês sabem, os Estados Unidos da América já fizeram isso no caso da derrubada de Massadyka. Ou seja, isso já aconteceu na história, é nisso que eu chamaria a atenção. Nas próximas semanas, a supremacia aérea. Esse será o ponto-chave. Aqui é preciso aprofundar um pouco para entender todo o contexto. Após o ataque do HMAS em 7 de outubro de 2023, a doutrina de segurança nacional de Israel consiste em responder a qualquer ameaça antes que ela se torne realidade. Por exemplo, o enfraquecimento do Hezbollah no Líbano. E foi exatamente por essas considerações que isso foi decidido. Isso também explica a lógica e o impulso da operação militar de Israel contra o Irã nos últimos 12 dias. Em palavras simples, assim que Israel obtém uma vantagem sobre o adversário, ele não vai abrir mão dessa vantagem facilmente. Se você olhar para o acordo de cessar-fogo com o Hezbollah, que foi assinado há algumas semanas, verá que Israel oficialmente manteve para si o direito de patrulhar o Líbano pelo ar e o direito de atacar o Hezbollah. Se acharem que ela está tramando algo contra Israel, o mesmo acontecerá agora com o Irã. Por isso, Israel vai se esforçar ao máximo para manter o domínio do espaço aéreo do Irã, e se o Irã tentar se opor a isso, não estão descartados novos ataques israelenses. O domínio do espaço aéreo, mesmo após o fim da guerra, não são apenas palavras bonitas. Se o Irã tentar restaurar sua defesa estratégica antiaérea, suas capacidades de produção de mísseis ou, no caso mais grave, suas instalações de enriquecimento de urânio, então podemos supor que Israel agirá militarmente contra essa restauração, o que significa que será difícil para o Irã se recuperar militarmente dessa guerra de 12 dias. Ou seja, consequentemente, Israel continuará monitorando do ar, inclusive, o que está acontecendo no Irã. E é importante destacar também a questão ideológica, porque essa guerra foi um golpe sério para o sistema revolucionário do Irã em todos os 46 anos de sua existência. Toda a ideia da Revolução Islâmica no Irã foi construída na luta contra quem? Os Estados Unidos da América, que eles chamam de Grande Satã, e Israel, o Pequeno Satã. E agora veio um tapa desses dois. Por outro lado, não se deve descartar a possibilidade de que o regime humilhado do Ayatollah Ali Khamenei decida partir para o desenvolvimento secreto de armas nucleares como única opção de sobrevivência. E já na próxima semana, provavelmente saberemos mais sobre o que restou do potencial nuclear do Irã. Isso será uma área de atenção intensa para os especialistas em inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Embora agora possam começar debates internos no Irã sobre se vale a pena ou não restaurar suas capacidades de enriquecimento de urânio, porque isso representa enormes custos, ainda mais isolamento e um grande risco de novos ataques por parte dos Estados Unidos e de Israel. Agora isso não é mais um tabu e ninguém vai mais se preocupar com formalidades. Vão atacar diretamente o Irã. E aqui chegamos ao tema favorito de Donald Trump. No final das contas, a única maneira de garantir totalmente que o Irã nunca chegará perto de criar uma bomba nuclear é, por um lado, um trabalho de inteligência abrangente que não deve parar nem por um dia, e um acordo diplomático que garanta acesso total aos inspetores e restrições rigorosas a qualquer atividade nuclear que não seja destinada exclusivamente ao uso civil. Se nada disso acontecer, as atividades do Irã continuarão, mas já nas sombras. E agora finalmente vieram à tona detalhes interessantes. Só agora. Aconteceu que, antes da Guerra de 12 Dias, os Estados Unidos da América propuseram ao Irã manter as instalações iranianas de enriquecimento de urânio em locais acima do solo. Aliás, o Irã poderia lucrar bastante com isso. A ideia era a seguinte: os Estados Unidos da América, o Irã e mais alguns países criariam um consórcio internacional para o enriquecimento conjunto de combustível, com total transparência e monitoramento. Tipo, você já tem essas centrífugas caras mesmo, por que não ganhar dinheiro com elas? Vamos realmente enriquecer urânio, mas em um consórcio, sob supervisão e monitoramento. Tudo de forma limpa, tudo às claras, e vamos ganhar dinheiro com isso.
Afinal de contas, foram os próprios Estados Unidos da América que ajudaram o Irã a criar aquele mesmo programa nuclear pacífico no século XX, mas o Irã recusou categoricamente esse acordo. Pergunta para todos os adeptos do Irã: por quê? A resposta está na superfície. Por isso, qualquer negociação com o Irã deve novamente ter prazos claros. Se em 60 dias, por exemplo, o Irã não aceitar o acordo, isso é um sinal de que algo está sendo tramado em Teherã. E agora, informações de bastidores indicam que o prazo final para um novo acordo nuclear é o final de agosto. E aqui entra em cena o fator europeu. Trump recebeu a garantia de que França e Reino Unido estão prontos para impor sanções ao Irã. Vou explicar, porque aqui tudo é muito interessante. A questão é que França e Reino Unido têm poderes de acordo com a Resolução 2331 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que aprovou o acordo nuclear da era Obama. Como se diz, reverter todas as sanções internacionais contra o Irã, caso a diplomacia fracasse. Assim, retornando o Irã ao regime multilateral de sanções que enfrentava antes do acordo nuclear da época de Barack Obama. E esse é um marcador muito importante. Para entender o quanto isso é assustador para o Irã, vale a pena notar que os funcionários iranianos já estão ameaçando sair do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, caso aquele retrocesso nas sanções seja aplicado. E aqui está o ponto-chave. O direito da França e do Reino Unido de aplicar o retrocesso das sanções expira em outubro deste ano. Depois disso, para retornar ao regime multilateral de sanções, no nível da Organização das Nações Unidas, será necessário votar no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, onde Rússia e China certamente vão bloquear essa decisão, salvando seu aliado. Por isso, até o final do verão, a questão nuclear do Irã deve ser resolvida. E, aliás, o ditador russo Putin entende isso perfeitamente e já ofereceu várias vezes ao Donald Trump sua mediação nas negociações com o Irã. Mas Trump deixou claro para Putin que não precisa dos seus serviços no Oriente Médio. Sabe por quê? Porque, pelo menos até outubro, as chaves diplomáticas para resolver o programa nuclear do Irã estão exclusivamente nas mãos dos Estados Unidos da América, da França e do Reino Unido. E nem mesmo o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas poderá fazer nada a respeito até outubro. Podemos considerar que estamos testemunhando a formação de um novo Oriente Médio? Sabe, eu vou responder a essa pergunta com uma frase simples. Israel, com o apoio dos Estados Unidos, desde 7 de outubro de 2023, tornou-se uma potência regional, algo que o Irã buscou por muito tempo, mas não conseguiu alcançar. E com isso deixo reticências. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação, pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código de resposta rápida que está na sua tela. É isso, cuidem-se. Tchau para todos. Legendas feitas por mim.